Olá galerinha do YouTube, eu estou começando mais um vídeo e gente, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o golpe militar de 1964, também conhecido como o golpe de 64. Eu espero que gostem, deixe o like, ative o sininho e se inscreva no meu canal. E sigam também no Instagram, ok? Então vamos lá. Então começando. O que foi o golpe de 64? Foi um golpe apoiado por militares civis. É um marco histórico do Brasil. É muito conhecido, porém até hoje ainda tem muitos assim, mistérios, eu poderia dizer. Por quê? O golpe de 64 foi quando, na gestão do atual, naquela época, João Goulart, conhecido também como Jango. Então, se você conhece por Jango, você também conhece a história e o que aconteceu em 1964. O golpe militar foi para tirar Jango do governo. Por quê? Acreditavam que Jango, naquela época, ele era mais do lado da esquerda do que da direita, e que era um partido comunista. O partido comunista, a gente lembrando que a ditadura foi um processo de governo que durou 21 anos. Então, foi iniciada por Castelo Branco e mais pessoas passaram a governar depois de Castelo Branco, mas em processo de ditadura, de pura censura, muitas mortes, pessoas que não podiam fazer tudo ao contrário do governo, porque você não tinha a liberdade de expressão. Então, acho muito importante falar sobre Jango, porque foi todo um processo da nossa história do Brasil, e que políticos estudam até hoje para tentar entender. Então, a política, como eu já falei, ela não é só partidária, então é muito importante você entender a história também, porque você estuda história, você estuda várias matérias também, você estuda português e você estuda várias matérias também. Então, é importante ter um conhecimento sobre o nosso país, sobre os presidentes, como eles governaram, isso é muito interessante. Sim, gente, outra coisa que a gente pode pensar é no que eu quero para o meu país, o que você quer para a sua família, para seus amigos. Eu quero de novo uma ditadura, eu quero uma república, eu quero uma monarquia, eu quero que o Brasil volte a ser uma colônia. Então, assim, é todo um processo do Brasil. Quando a gente vem lá de 1500 até 2021, ocorreu muita coisa, foram mais de um século, então ocorreu muitas e muitas coisas, muitos momentos históricos que estão marcados, então foi todo um processo. Claro, perfeito nunca vai estar, mas se formos estudar um pouco assim, a gente olha o quanto o Brasil também já melhorou, o que era de uma ditadura passar a ser uma república, o que era de pessoas que eram escravizadas passar a ser tratada com igualdade. Por mais que isso não aconteça como realmente deveria acontecer, mas hoje temos leis que proíbem a discriminação. Então, é todo um processo, é toda uma transformação, é toda uma revolução. E é muito interessante a gente ver quem participou dessas revoluções, como teve Tiradentes, que morreu lutando pelo Brasil, também teve vários outros, vários ativistas. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês também. Também vale uma reflexão, não é verdade? E como sabemos que os Estados Unidos e o Brasil sempre foram aliados até hoje, eles tiveram a ideia de que João Goulart era mais voltado ao comunismo, quer dizer, à esquerda, do que à direita. E então, daí surgiu várias críticas. Então, quando foi
para retirar João Goulart, os Estados Unidos financiavam partidos conservadores e financiava o sindicalismo, não é? Que na época, não é? Política, estava começando tudo isso, parlamentarismo também. Então, os Estados Unidos financiou esse dinheiro. Então, os políticos pregavam todo aquele discurso contra Jango, conhecido como Jango, por causa da ideologia de que ele era comunista. Ele era gaúcho, de origens assim de fazendeiros, que a gente sabe que os gaúchos eles são mais voltados à agricultura. Então, ele era voltado mais à agricultura. Ele não era um comunista, pode-se dizer. Mas criaram toda essa coisa. Então, teve o golpe de 64, que foi apoiado por partidos políticos conservadores, foi apoiado por militares, apoiado pela igreja também, a igreja católica, e foi apoiado por pessoas da classe média, pessoas com mais propriedade de terras, pessoas que já tinham, vamos se falar, de um modo um pouco melhor de qualidade de vida, não é? Diferente dos que têm baixa qualidade de vida, porque ele também apoiava mais as pessoas com baixa renda. Então, a gente pensa como até foi uma coisa que atingiu os Estados Unidos, o golpe de 64, que atingiu os Estados Unidos por questão de ideologia de achar que era um partido comunista. Então a imprensa também, naquela época os jornais, que eram toda a imprensa, eram todos contra Jango. Então eles, ao publicar os jornais, escreviam muito, falando, criticando Jango, e que a gente sabe que na época, como até hoje mesmo, a imprensa, ela sempre vai discursar e de certa forma vai nos atingir, a gente sabe disso. Então pensa na época, não tinha muitas tecnologias como hoje, que a gente pode pesquisar, a gente pode saber ao certo tudo. Então, como eram mais os jornais, você acreditava no quê? Nos jornais. E o golpe de 64 também foi o que deu origem à ditadura, que foi uma ditadura que eu considero cruel, porque foi de muita censura, estudantes não poderiam ficar na rua com livros, muitas pessoas para entrar no trabalho, que eu diria, pessoas que trabalhavam em fábricas, elas não poderiam entrar com jornais abertamente. Muitas delas colocavam nas meias e entravam nas fábricas, e eram muito cuidadosos, porque é como assim, você só poderia ler o que o governo permitiria, o que os militares iriam permitir. Então, deu início à ditadura, não é? Que pessoas foram mortas, muitas pessoas foram mortas, que tem mistério até hoje. A gente sabe que uma ditadura ela é cheia de mistério, porque como o governo ocultava muito casos que a gente não vai saber até nos dias atuais. Então, o que foi o golpe de 64 foi isso, um golpe para tirar João Goulart, e que deu início à ditadura, que iniciou com o Castelo Branco. Então, eu espero que tenha gostado do vídeo, que tenha entendido um pouco mais sobre o golpe de 64, e até a próxima.